Começa agora o programa Prata da Casa, na sua Rádio Fiscar 95,3 FM. A viagem é longa até o próximo prendendo pessoas no mar do fundo. Areia pro mar, mar pra mim. Segue a viagem até o próximo. Agora a viagem é longa. São vários meses por um seguro. Areia pro mar, mar pra mim. Olá a todas e todos. Estamos iniciando de uma forma muito especial, eu diria sui generis, a mais uma edição do programa Prata da Casa, recebendo aqui uma banda chamada Saci Guarani. Eu vou apresentar a moçada e depois eu vou fazer algum destaque antes de nós começarmos a conversar. O Cris Albatroz, meu amigo de uma longa data, o Estevão, que vai no mesmo barbeiro que eu, vai dar para notar a semelhança do corte de cabelo, e o Guga, que gosta da mesma marca de perfume que eu. Nós estamos aqui recebendo uma moçada que desenvolve um som extremamente criativo, não é? Um pessoal que faz um trabalho bastante diferenciado. O compromisso do programa Prata da Casa é evidenciar, dar espaço e visibilidade para a cena cultural e musical, porque São Carlos é riquíssimo nisso, né, Tchê? Sim, claro. E vocês realmente fazem um trabalho para lá de interessante. Eu estava tentando fazer uma categorização. Eu vejo experimentalismo, psicodelia, quer dizer, uma série de coisas. Putz, tem até prendedor de roupa sonoro, aqui, ó. É uma viagem sonora, tem até um prendedor de roupa aqui, que é parte da cena musical do Saci Guarani. Agora a gente precisa sonora, duas coisas. Cara, uma das ideias do Prata da Casa
é desenvolver um programa que seja didático. Tem um monte de músico que está parado, tem gana de fazer, às vezes você reprime ou acha que falta espaço, ou quer fazer algo além do que está acontecendo normalmente, e às vezes não se sente à vontade para fazer. Então, as perguntas que eu vou direcionar têm, na verdade, uma perspectiva didática, saca? Que é para quem está escutando se interessar e criar o próximo Saci Guarani, ou Sim, enfim... claro. Tá. Cris, primeiro, bicho, como é que começou essa ideia? Vocês estão aí há quanto tempo desenvolvendo esse projeto? Boa tarde. Genial convite a todos, inclusive, que estão ali. Acho que há 2 anos e meio, eu e o Guga, a gente percebeu essa paisagem sonora e desde então a gente vem pulverizando, a gente vem purpurinando, objetos sonoros e poesias dentro desse lab. Perfeito. Eu acredito que seja realmente um lab sonoro, acho que mais que um lab sonoro, assim, algo sinestésico, né? Claro. Você tem que se apropriar desse encantamento e promover algo dentro desse roteiro imaginário que a gente cita. Roteiro esse que permeia entre o nosso escravagismo muito atual, Europa, África, Brasil, sem pontuar regiões. Mas a gente busca muito dentro desse lab essa proposta, né? Essa paisagem sonora, assim como a gente chama, né? Existem esses objetos sonoros que o próprio Estevão e o Guga a gente vai oferecer para vocês dentro do programa, mas basicamente seria isso, né? Um roteiro imaginário, onde qualquer um possa se apropriar e criar sua própria história dentro do folclore, do mito, o Saci, né? Perfeito. E eu vejo assim... Ao mesmo tempo que é um projeto, parece que não tem um roteiro. Vocês vão sonorizando e vão se harmonizando. Dizer, é uma vibe de improviso, mas um improviso responsável. Vocês são músicos de larga experiência, não é? Muito interessante isso. Cara, como o projeto de vocês é algo bastante diferente, eu acho que super vale a pena mostrar mais som para o pessoal. Saca? Total. Vamos executar mais uma? Sim, claro. Aí fica a priora do nosso maestro do PD. Mestre das matas, curandeiro real. Mestre Saci Guarani Matimperere.
Cara, tu mencionou a questão do mito, não é? Do folclore popular. Sim. Nosso, brasileiro. Sim. E tu mencionou também a questão do escravismo. Em certa medida, o que inspira o trabalho de vocês é o processo histórico, a formação do Brasil que nós temos, sim, do tipo de sociedade que nós temos hoje. Nesse sentido, eu te pergunto, como é que tu vê, ou como é que vocês vê, essa pergunta é para os três, sim, quem claro resolver falar, certo? Como é que vocês veem a questão da arte no país hoje? Nós temos um tipo de arte mais padronizado, que, vamos dizer, segue as demandas do mercado, certo? Você produz aquilo que é mais fácil vender e que é consumido, e ao mesmo tempo tem também quem produza uma arte menos compromissada com o comércio e mais compromissada com o humano, com o resgate histórico de povos, de civilizações, enfim. O resgate em si, né? Sim. É nesse sentido, como é que vocês veem essa relação dessa arte mais independente no Brasil hoje? Tem mais espaço? Cresceu esse tipo de grupo? São poucos? Enfim. Olha, eu acredito que o Guga possa responder isso com mais propriedade, porque, inclusive, ele está nesse projeto, claro, ele permanece nesse projeto por conta de olhares, né? Percebi claro ele atuando em outros projetos. Claro. Né? Então, já existe um... Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Guga Santos, eu venho lá de Pernambuco, sou nascido da cidade de Caruaru e criado na cidade de Olinda. Então, assim, a arte de resistência, propriamente dita, ela cada vez vem se tornando mais forte e mais presente no Brasil. Assim, uma grande força disso é o meu estado, por exemplo, o estado de Pernambuco, é um estado que ele só continua sendo o que ele é através de grandes resistências. E o Saci, né? O Saci Guarani, Matim Pererê, o Saci, ele é um exemplo de resistência, porque pra gente que vem de matriz afro-indígena tradicional, né? O Saci, ele não mora simplesmente no mito, no folclore. O Saci, pra gente, ele existe de verdade. Né? Ele é um encantado nosso, assim como o Malunguinho, né? Assim como os Preto Velho, as Preta Velha. O Saci, ele entra numa linha de Exu. Né? Então o Saci, ele é um mensageiro, o Saci, ele é quem traz, o Saci, ele é quem leva, ele é quem tem essa relação com o caminho, com a mensagem, embora muitas vezes o próprio folclore coloca o Saci numa situação de quê? De demonizar o Saci. Isso é muito importante. E a gente, justamente falando dessa cultura de força, dessa cultura de resistência, a gente vem com esse projeto para dizer que o Saci é um herói, que o Saci é um encantado brasileiro, que o Saci existe de verdade e que o Saci, assim como a todos nós, povos de resistência e a arte de resistência, a gente vem militar pelo nosso respeito. Pelo respeito aos nossos povos, pelo respeito às nossas tradições, que são milenares. Eu nem digo seculares, porque o Saci, antes de se encantar aqui no Brasil, ele veio de África. Sim, claro. E tanto a encantoria africana quanto a encantoria indígena são conhecimentos milenares. A Jurema, a Ayahuasca, está datado aí há mais de 5 milênios de uso. Né? E o Saci Guarani, ao Pai das matas, né? Também trabalha na linha dos caboclos. Repare, todo quilombo, toda aldeia, pelo menos na região Nordeste, principalmente no estado do Pernambuco, tem um quilombo e uma aldeia perto, porque um sempre deu força para o outro, para poder se libertar. Sim. Então, a resistência hoje, propriamente dita, ela continua. É isso que a arte de resistência faz, manter o nosso povo vivo. A arte de resistência, muito além de seu entretenimento para a gente sambar um coco à noite, que é extremamente importante, a gente brincar, Sim, claro. dançar, né, se divertir, somos seres humanos. Além de tudo isso, ela é extremamente importante para nos manter vivos.
é arte de resistência mesmo de vida. Além de ser o nosso trabalho do dia a dia, o nosso ganha-pão, é a forma também como a gente transmite... É o alimento da nossa alma. É a forma como a gente transmite aos nossos a nossa verdadeira história, que infelizmente não estão nos livros. A arte de resistência está cada vez mais forte no Brasil, e o Saci Guarani Matim Pererê veio para fomentar cada vez mais isso no cunho educacional da arte enquanto resistência e força. Não simplesmente como entretenimento popular, como infelizmente as FMs de massa aí querem. Não, a gente veio lutar mesmo, e lutar com um sorriso no rosto, como o Saci faz, pulando de um pé só, pulando sem nenhum pé, e com muita alegria, com muita satisfação e com muita determinação para poder trazer ao povo brasileiro e ao povo do mundo todo e dizer: Saci não é o demônio, Saci é o encantado do povo brasileiro. Pai das matas. Então, Guarani. respeita o Saci. Guarani, né? Guarani. E me diz uma coisa, vou perguntar para o Estevão agora. Estevão, no meio desse instrumental todo, tá? Tu tá usando... essa calculadora que a gente usa para mandar e-mail. Maquinão, né? Como é que tu insere a tua música como maestro? Como é que tu insere a tua música no meio desses sons? Primeiro, boa tarde. É um prazer estar aqui. Muito obrigado. Eu costumo pensar essa relação, hoje em dia, né? Essa relação do computador com a música de uma forma... a trazer de volta para a história da música a relação que a música tem com a tecnologia, né? Perfeito. Porque o Guga pode até falar se ele se sentir ofendido, assim, né? Ou se... O tambor é uma tecnologia. É uma tecnologia de comunicação também. Sim, assim, muito sim. Afinadíssimo. Sim. Chegar naquele consenso sonoro não é tão simples assim. Sim, claro. Né? Anos, séculos, milênios, né, de tradição e de ensinamentos, de saberes que estão se sobrepondo na figura de um simples tambor, né? Perfeito. E essa relação da música com a tecnologia, ela sempre foi constante, na verdade, né? Você não consegue dizer que um dia veio a tecnologia e roubou da música a magia dos instrumentos, né? Isso não faz muito sentido, porque o que é um piano, né? Por exemplo. Claro. E o que acontece é que essa relação se modificou a partir do momento em que essa tecnologia passou a ser eletrônica. Porque os sons que essas tecnologias podiam emitir são muito diferentes do campo sonoro que é o dos instrumentos acústicos, como o tambor, como o contrabaixo acústico. Ou os eletroacústicos, os que simulam também, não, então, ainda é muito distante. Então, a eletrônica media, né? Media lá no começo, desde o rádio, talvez, isso já começou a modificar a escuta, né? Quando você escuta uma apresentação musical que não está presente, né? Não está diante de você, isso é uma escuta que não era possível antes. Você tinha que ir a um concerto para ouvir, né? Então, isso vai se modificando, em algum momento surge a fita magnética, e com isso a possibilidade de se manipular os sons que eram gravados, e esses sons eles vão surgir nas composições não como com a referencialidade que eles têm, né? Então, por exemplo, se você grava o som de um trem dentro de uma peça concreta, né, que é um movimento que vai surgir na França no começo do século XX, aquilo não vai mais ser um trem. Ele vai modificar aquele som até que ele se torne o Pierre Schaeffer, né, compositor francês, que é fundador dessa escola, né, da música concreta. A correlação entre o áudio, entre o som e o áudio, né? Entre o som nele mesmo, né? Existe uma positividade do som, como o signo mesmo, sim. que vai entrar em concatenação com outros signos, como é na música, né? Entre o som entra em concatenação com outro som, o tambor, os intervalos do baixo, né? Sim. E aí, e ao mesmo tempo, na Alemanha se desenvolviam os primeiros sintetizadores analógicos, né? Meados dos anos 80, o computador entra na festa, e é isso mais ou menos que eu faço aqui. Tu sabe, eu estava escutando essa semana uma banda que vocês possivelmente conheçam, uma banda alemã, o Kraftwerk, mas não do trabalho de 74 em diante, que ficou mais famoso. Eu estava escutando eles em 69, 70, umas apresentações, né, raras, sabe? E era justamente um som totalmente experimental, e o cara estava utilizando os recursos tecnológicos, e de repente você não via um guitarrista, um baixista ou um baterista como você via na cena musical. É interessante isso porque
o som carregado de uma intencionalidade e de pessoas que se unem na mesma vibe, você faz disso uma música concreta, extremamente comunicativa. Pontos, né? Pessoal, nós precisamos de mais um som de vocês. Vamos fazer um improviso. O que você acha? Aí dá para sentir mais a responsa do PD, né? Então vamos lá. Uma calculadora demais, né, velho? Bueníssimo, bueníssimo, bueníssimo. Nós estamos encerrando, então, mais essa edição do programa Prata da Casa, com a certeza que plantamos uma curiosidade enorme no pessoal que escuta, não é? E junto da postagem do vídeo nós vamos pôr a referência da página de vocês no Facebook, porque com certeza mais gente vai se interessar em ouvir e conhecer o trabalho do Saci Guarani. O nome completo? Saci Guarani Matim Pererê.
Saci Guarani, Martim Pererê. Então nós encerramos agora com uma última brincadeirinha para fechar. Vamos fazer uma brincadeira. Como a ideia é improviso... Que tom que você tá aí, professor? Eu tô Tirão aqui da manga em Ré, tu vai trabalhar em Lá, Ré e Mi. Rapidinho nós fechamos essa. Genial. Obrigado a todas e todas e até a próxima Genial, edição. valeu.